Hipócrita, hipócrita, Judas é um hipócrita, já tinha fechado lá com os judeus para entregar Jesus. Jesus fala: um de vocês vai me trair? Sou eu por acaso, mestre? Palhaço, está no inferno mesmo para a eternidade inteira pelo que fez com o Senhor. Hipócritas também esses do clero que traíram o Papa Bento XVI, o verdadeiro vigário de Cristo. Hipócritas, condenados ao inferno, hereges, cismáticos, apóstatas, estão em cisma com a igreja verdadeira, se separaram. Cisma é isso, se separaram da igreja verdadeira. Quando se separaram, negaram o verdadeiro Papa e colocaram um falso no lugar. São apóstatas porque estavam junto, ou apoiaram, ou se calaram. Quando eles consagraram em 2019, quando foi consagrado em 2019 o Vaticano, a Pachamama, Mãe Terra, Deusa Gaia, por Jorge Mário Bergoglio, hipócritas continuam se vestindo como se fossem o que não são. Talvez nunca tenham sido, porque Jorge Mário Bergoglio nunca foi nem padre, ele era comunista, portanto ele é excomungado já desde o começo. Todos os sacramentos dele foram totalmente inválidos, portanto ele nunca foi padre, nunca foi bispo, nunca foi arcebispo, nunca foi cardeal e nunca foi papa. E tudo que ele fez foi totalmente inválido. Olha, se eu vivesse na Argentina, eu simplesmente avisaria ali a todos que foram batizados por ele, casaram-se com ele quando era padre ou bispo, foram crismados: olha, o sacramento de vocês não vale nada vezes nada, é melhor procurar o sacramento de novo, tá? Porque simplesmente os sacramentos foram todos inválidos. Todos os padres que ele ordenou como bispo eram inválidos, são inválidos até hoje. E você imagina então, né, uma multidão de padres que um bispo aí vai ordenando todo ano, e alguns deles viram bispos, e de repente algum ali na vida cardeal, tudo inválido. E você está vendo um falso padre, mas aí tem vários, né? Na Bela Dodge aí, aquela espiã russa, agente russa, colocou espiões, agentes russos comunistas nos seminários dos Estados Unidos, só ela colocou sozinha mais de 1000. Eles eram todos comunistas, nenhum deles era católico, todos excomungados. Muito bem, alguns deles viram bispos, outros viram cardeais, então você já viu, é tudo falso, porque eram comunistas. Na década de 30, só que ela confessou, ela sozinha colocou mais de 1000, e os outros agentes russos que tinham espalhado pelo mundo. Só no Brasil, quantos não foram infiltrados em seminário? Quantos? Certo? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto é esse: a excomunhão total da igreja bergoliana. Eles são uma igreja de excomungados, apóstatas, hereges, cismáticos. Eles não fazem parte, eles não estão em comunhão com a cabeça da Santa Igreja, que é o Cristo. A cabeça invisível da igreja, que é o Cristo. Não são o corpo místico de Cristo, são o corpo místico do anticristo, aí sim. Em comunhão com o anticristo, com o diabo, mas não com o Senhor. Não com o Papa Bento XVI e não com o Senhor. Nós, ao contrário. Nós estamos em comunhão com o vigário de Cristo, o Papa Bento XVI. Esse vídeo é velho, cara. Ele está falando Bento XVI morreu já, é vídeo velho. Olha, está transmitindo de novo. Não é não, nós estamos em 2025. O Papa já morreu, vai fazer 3 anos já, tá certo? E é o seguinte, simplesmente ele continua sendo Papa. Isso foi revelado para mim e para a professora Milene no dia da morte dele. Se não foi revelado para essa turma aí, fazer o quê? Você quer que Jesus revele o quê para você, seu herege? Para você não vai revelar nada mesmo. Fica revelado, você sabe o que? Se for revelar o inferno, mostrar só abrir o inferno e falar: ó, você vai para lá, continua. Mas o anjo do Apocalipse vai falar: iníquos continuem na iniquidade, e injustos continuem na justiça. Por isso, porque não se convertem, são convertidos ao mal. Então, meus irmãos, glória a Deus que o Senhor nos chamou. Em nós se cumprem as profecias. Eu tenho certeza que você nunca imaginou que isso ia acontecer com você, porque eu também não imaginava comigo. E em nós se cumprem as profecias do verdadeiro remanescente, o pequeno remanescente, o que sobrou da Santa Igreja, que vai levar a Santa Igreja até a volta de Jesus. Mas é só lá no final, não é agora. Primeiro a grande tribulação, depois você tem o anticristo, a besta, a marca da besta, grande perseguição a quem não tiver a marca da besta, 3 dias de escuridão, a ira de Deus caindo sobre a terra, fazendo uma limpeza, 3/4 da humanidade vão para o inferno, os iníquos vão todos para o inferno. Aqueles que não se converteram. Vai ter uma turminha que não vai se converter aí, mas é 1/4 só, 3/4, a maioria, 75% vão para o inferno. Aí então, depois dos 3 dias de escuridão, vem São Pedro e São Paulo, constituem o último Papa válido do Pedro dos Romanos, o penúltimo foi Bento XVI, e aí então, finalmente, sim, vem Jesus. Você acha que Jesus ia vir nessa bagunça? O pessoal falava assim: se Jesus voltar, ele vai ser crucificado de novo. Nunca ouviu isso aí?
Nós, quando era mais mocinho, escutava isso aí direto, o pessoal mais velho. Se Jesus voltasse agora, ia ser crucificado de novo. Então é por isso que ele não volta. É por isso que ele não volta agora. É por isso que ele mata vocês. Primeiro, o Senhor primeiro faz uma limpeza. Você vai virar churrasco, você vai para o inferno. Você não vai estar aqui depois dos 3 dias de escuridão. Se converte, sua anta, besta. Aí depois disso, depois que você e a turma da tua laia não estiver mais aqui, o Senhor volta. Porque não vai voltar no meio do lixão. É por isso que tem os 3 dias de escuridão, fazendo limpeza nessa terra, que é o que está precisando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quanto a nós, continuemos fiéis ao Senhor. Você não imagina que o Senhor está no céu calminho, tudo tranquilo, porque está sendo ofendido direto com essa ofensa do Prevost agora, quanto à mãe de Deus, com essa ofensa de Prevost contra a mãe de Deus, contra a Nossa Senhora, que ela não é corredentora e ela não é... Ninguém pediu para você fazer dogma nenhum não, porque tudo que você faz é inválido. Esquece, rapaz, pô a bandeirinha aí, igreja bergoliana, seja macho, seja homem, tenha coragem. Coloca uma bandeira lá, igreja bergoliana, com a cara do Bergoglio no meio, o desenho dele lá e pronto, seja feliz. Já invadiu tudo mesmo, já pegou os prédios todos, rapaz. Você é verdadeiro, sai do armário, mostra quem você é. Você não é de Deus, você é do demônio, do anticristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos sendo de Deus, nós continuamos sendo de Nossa Senhora. Nós todos aqui, a grande maioria de nós, se não todos, né? Nós somos consagrados a Jesus por Nossa Senhora. Nós somos servos de Maria, escravos de Maria. Nós temos a consagração que o Papa João Paulo II tinha. Adianta a mídia falar mal de nós por isso, não. Porque simplesmente não entendem e não vão para vocês não é dado a entender. Porque vocês estão na heresia, iníquos continuam na iniquidade, está no livro do Apocalipse. Sabe quando é que vocês vão entender? Quando vocês caírem para o inferno. Aí é tarde. Certo, meus irmãos? Nós defendemos Nossa Senhora, isso não fica assim não, nós vamos continuar aqui rezando, vamos rezar o terço em reparação a essa tremenda ofensa contra Nossa Senhora e pedindo ao Senhor a graça de abrir os olhos desses católicos que estão lá iludidos da igreja bergoliana, achando que eles estão na igreja verdadeira. Tem uns que já sabem que não é mesmo e estão só na farra. Mas abrir os olhos desses uns que estão iludidos lá, quem sabe eles entendem que eles não têm nada para procurar lá, eles têm que rezar em casa junto com a gente aqui, no verdadeiro remanescente que o Senhor uniu, juntou para levar a Santa Igreja até a volta dele, que está lá no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu não aceito isso, pode me matar, pode me prender, eu não aceito isso, é um absurdo falar isso contra Nossa Senhora. Isso não tem como. E a mídia comunista vai e dá aquelas luzes, né? Não falam que ele não tirou as heresias do Bergoglio, mas para isso eles dão aquelas... O que é que a Jovem Pan, que simplesmente posava e até um tempo atrás de ser de direita, está falando mal de Nossa Senhora, dando esse tipo de notícia tendenciosa? Por quê, hein? Você vê como é que as coisas são? Você vê como é que é? É assim, né? Se a luz está verde, todo mundo está de verde. Se a luz está vermelha, todo mundo é vermelho. É assim. Só para entender, né? Vocês estão entendendo o que eu falo? Não dá para confiar em ninguém, né? A gente acha uma coisa, acha outra, não dá para confiar nos homens. Por isso que a Bíblia diz, é maldito o homem que confia em outro homem. Entendeu agora? A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente.